Olá, pequenos gênios! Tudo bom com vocês? Anteriormente, vimos como que funciona a soma quando tratamos de números inteiros. Mas caso você se depare com a soma nesse formato, utilizando números racionais, você saberia como prosseguir? Se você não sabe, não se preocupe e acompanhe essa aula. Então, vem comigo e segue essa lógica. Então, gênios, na nossa aula de hoje nós vamos aprender a somar e subtrair com os números racionais. Então, vamos começar falando com os números racionais na forma de fração. O que nós temos que fazer? Esse é um passo a passo que vai ajudar a gente a seguir a partir de então. Então, primeiro nós temos que tirar o MMC, assim como vimos na aula passada. Nós depois vamos somar ou subtrair apenas os dividendos, ou seja, a parte que é de cima da fração, e depois nós vamos manter os divisores, a parte de baixo, do jeito como ela é. E, se possível, depois vamos simplificar. Podem ficar tranquilos que nós vamos fazer um exemplo para ilustrar cada um desses passos. Então aqui nós temos 8 sobre 3 menos 8 sobre 21. Então, pelo nosso passo a passo, nós temos que começar pelo MMC. Então nós vamos tirar o MMC aqui de 8 sobre 3 menos 8 sobre 21. Então vamos pegar aqui os nossos divisores, o 3 e o 21, e nós vamos dividir até que ambos se tornem 1. Então nós podemos começar dividindo por 3. Então teremos aqui 1 e 7. Então aqui nós já se tornou 1. Então agora vamos dividir o 7 para que ele se torne 1 também. Então podemos dividir por 7. Então aqui mantemos o 1 e o 7 agora se torna 1. E agora, se vocês se lembram da nossa aula passada, vocês vão falar que temos que multiplicar esses dois elementos. Que 7 vezes 3 é igual a 21. Que será o nosso novo divisor para ambas as frações. Então agora nós temos que transformar essa fração em uma fração que tem o divisor 21. Então nós podemos ver aqui que nós multiplicamos o 3 por 7. Então temos que multiplicar o 8 também por 7. Então aqui nós teremos 21 seria embaixo. Então temos que fazer 8 vezes 7, que é igual a 56. Então nós temos 56 sobre 21 menos 8 sobre 21. Então agora nós vamos somar ou subtrair, no caso iremos subtrair, os dividendos, ou seja, a parte de cima da fração. Então fazemos 56 menos 8. E 56 menos 8 é a mesma coisa que 48. E agora nós mantemos o divisor. O divisor era 21, então ele permanece como 21. E agora, nós podemos simplificar essa fração, a fim de encontrar qual que é a menor fração possível que representa a mesma coisa que essa. O que eu quero dizer com isso? Podemos dividir isso aqui por algum número, tanto em cima quanto embaixo, que nos dará a mesma fração, só que com números menores. Então, se a gente ver, 4 mais 8 é igual a 12, que é um número divisível por 3, e 2 mais 1 é 3, que também é divisível por 3. Então, nós podemos dividir a fração toda por 3, tanto em cima quanto embaixo. Então, 48 dividido por 3 é a mesma coisa que 16. E 21 dividido por 3 é a mesma coisa que 7. Então, a divisão 48 sobre 21 é a mesma coisa que 16 sobre 7. Então, essa seria a forma simplificada dessa fração. E com isso, nós encerramos nossa aula de hoje, gênios. Nos vemos na próxima.